Bem-vindos ao Irão. Existem lugares que se revelam à primeira vista e outros que exigem tempo, paciência, quase uma decifração. E o Irão pertence claramente a este segundo grupo. A superfície, o que chega até nós através dos noticiários, é uma imagem estreita, quase monocromática, de um país reduzido a manchetes políticas. Mas por baixo dessa camada existe um enigma geográfico e humano que poucos se dão ao trabalho de investigar. Como pode um único território abrigar ao mesmo tempo o ponto mais quente jamais registrado na superfície da Terra e florestas mais antigas do que os próprios continentes, tal como os conhecemos? Como pode existir, na mesma estação do ano, neve suficiente para esquiar e mar suficientemente quente para um banho de sol? Como sobrevivem aldeias inteiras dentro de rochas vulcânicas, com eletricidade e internet, tal como faziam há 700 anos? E por que é que ilhas remotas no Golfo Pérsico têm areias vermelhas que os habitantes locais literalmente comem, temperando o pão e os guisados com pó de terra? Vamos por partes, porque cada uma destas perguntas esconde uma resposta ainda mais surpreendente do que o enunciado sugere. Comecemos pelo extremo mais hostil. No deserto de Lut, registra-se a temperatura de superfície mais alta jamais medida no planeta, 159,3 graus Fahrenheit. Um número que, dito assim, soa quase abstrato, até imaginarmos o que significa caminhar sobre uma terra que arde sob os pés, sem qualquer sombra à vista. E, no entanto, mesmo aí, na orla desse inferno mineral, a vida insiste em não desistir. Tribos nômadas atravessam essas margens há gerações e micro-organismos resistem em condições que pareceriam expulsar qualquer forma de existência. Fica-se a pensar quantas outras formas de vida silenciosa sobrevivem em locais que julgamos impossíveis, sem que ninguém alguma vez as procure. Agora troquemos de cenário por completo e viajemos até ao extremo oposto do espectro. No norte do país, estendem-se as florestas hircanianas, uma extensão de bosque que ultrapassa os 50 milhões de anos de idade. Uma floresta tropical que rivaliza em antiguidade com a própria Amazônia, reconhecida pela Unesco como um tesouro irrepetível. Como é que o mesmo país consegue albergar um deserto que bate recordes de calor extremo e, a poucas centenas de quilômetros, uma floresta primitiva envolta em umidade e verdura? A resposta está na própria geografia iraniana, uma diversidade climática quase desconcertante. É possível esquiar no Monte Damavand, o vulcão mais alto da Ásia, enquanto, na mesma estação, outras pessoas apanham sol nas ilhas do Golfo Pérsico. Picos nevados, costas subtropicais, desertos áridos, tudo isto dentro de um território maior do que a França, a Alemanha e o Reino Unido juntos. E as suas maravilhas naturais não se ficam por aqui. O Mar Cáspio, o maior lago do mundo, banha as suas fronteiras a norte. Os Montes Zagros estendem-se ao longo de quase 1000 milhas. E o litoral irregular do país,
ultrapassa as 1.550 milhas de extensão. Um território tão vasto quanto contraditório, onde cada paisagem parece desmentir a anterior. Mas o verdadeiro enigma do Irão não está apenas na terra, está também na memória que essa terra carrega. Uma cultura com 7.000 anos de história deu origem ao vasto Império Persa, e com ele vieram contributos que raramente associamos à sua origem. A álgebra, os tapetes persas tecidos com uma paciência quase religiosa, e até formas primitivas de gelado, muito antes de a sobremesa ganhar esse nome nas cozinhas ocidentais. Sob o solo, os antigos qanats, aquedutos subterrâneos com 2.500 anos, continuam ainda hoje a levar água a aldeias remotas, um sistema de engenharia silencioso que nunca deixou de funcionar. E a superfície, Teherã pulsa com 13 milhões de habitantes, um metro movimentado, arranha-céus que espreitam por cima de bairros tradicionais, como se o passado e o presente tivessem decidido partilhar a mesma rua sem nunca se estranharem. Com 27 sítios classificados pela Unesco, mais do que o Japão ou o Egito, o Irão continua, surpreendentemente, por descobrir pela maioria dos viajantes do mundo. E é talvez em Khandovan que este contraste se torna mais palpável. Ali, famílias inteiras vivem em casas esculpidas em rocha vulcânica, misturando o mais antigo com o mais recente, como se o tempo naquele lugar tivesse decidido dobrar-se sobre si próprio. Comecemos então a decifrar um a um estes lugares que parecem pertencer a mundos diferentes e descobrir o que cada um deles revela sobre a verdadeira alma deste país. A Ilha de Hormuz é, talvez, o primeiro destes mistérios a resolver-se aos nossos olhos. Situada no Golfo Pérsico, ocupa 16 milhas quadradas, onde os minerais vulcânicos pintaram o solo em faixas de vermelho, amarelo, laranja, roxo e branco, como se a terra tivesse sido tocada por um pincel gigante. O óxido de ferro cria ali a chamada Praia Vermelha, onde a areia carmesim se encontra com as ondas que rebentam na costa. E os habitantes locais recolhem esse pó vermelho para o usarem como especiaria, temperando guisados e pão com aquilo que, em qualquer outro lugar, seria apenas paisagem. As colinas da ilha revelam camadas de sedimentos deixados por erupções ocorridas há milhões de anos, e esses mesmos minerais tingem o mar durante a maré baixa, criando um espetáculo que geólogos do mundo inteiro vêm estudar como um laboratório natural de cor. Não há outro lugar onde se possa, literalmente, provar a paisagem. Navegar até Hormuz é provar um planeta pintado pelo fogo. Da costa subimos até as montanhas do Azerbaijão Oriental, onde nos espera a aldeia de Khandovan. Ali, famílias esculpiram há 700 anos casas em forma de cone diretamente na rocha vulcânica do Monte Sahand, e ainda hoje vivem nelas, tendo apenas acrescentado eletricidade, água canalizada e, surpreendentemente, Wi-Fi a estas cavidades ancestrais. A pedra espessa,
mantém o interior fresco nos verões que ultrapassam os 100 graus Fahrenheit e quente durante os invernos gélidos. As casas empilham-se em vários níveis, como colmeias naturais separadas por caminhos estreitos, e uma nascente mineral corre nas proximidades. Os habitantes acreditam que as suas águas aliviam problemas renais, e por isso os visitantes enchem garrafas para levar consigo. Candovan prova que os abrigos mais antigos ainda podem responder às necessidades mais atuais. Entrar numa destas casas é como habitar um fóssil que ainda respira. Seguimos depois para a província de Gilan, onde a floresta esconde o castelo de Rudkan, cujas muralhas de 4.900 pés ligam 42 torres de vigia ao longo de picos a 2.300 pés de altitude. Os construtores começaram a erguê-lo na época sassânida, expandindo-o depois no século XI para proteger as rotas comerciais. Chega-se lá apenas depois de mais de 1 hora de caminhada por entre cascatas e trilhos cobertos de musgo, e a pedra funde-se de tal forma com a vegetação da selva que a fortaleza se torna quase invisível vista de baixo. Durante séculos, protegeu-se ali dos invasores, e curiosamente, é a própria umidade da floresta tropical que preserva as suas muralhas melhor do que qualquer clima seco conseguiria. Poucos lugares mostram uma defesa que prospera em meio a uma umidade e uma vegetação tão constantes. Subir estes trilhos é seguir os passos de guerreiros que aprenderam a viver ao ritmo selvagem da natureza. No centro do país, encontramos outro fragmento deste enigma. A aldeia de Abiané, empoleirada nas montanhas centrais do Irão. As suas casas de adobe vermelho remontam a 2.500 anos, à época sassânida, e as ruas em socalcos sobem a encosta com cada casa apoiada sobre a anterior, garantindo estabilidade a toda a estrutura. Os residentes ainda vestem lenços e coletes tradicionais e falam um dialeto que permanece praticamente inalterado há séculos. A argila vermelha resiste aos terremotos muito melhor do que blocos de pedra convencionais, e não é raro encontrar aldeões de pele clara e cabelo ruivo, um traço que remonta às antigas raízes arianas. Os tremores de terra puseram-na à prova vezes sem conta, e ainda assim continua de pé. Caminhar por estas ruas é encontrar pessoas cujos antepassados observavam exatamente a mesma paisagem. Há, porém, um mistério que se esconde debaixo da terra e não sobre ela. Na província de Hamadan, estende-se a caverna de Ali Sadr, com 11 quilômetros de percurso subterrâneo, formada há cerca de 130 a 190 milhões de anos num leito de calcário. A profundidade da água varia entre aproximadamente 1,6 e 46 pés, consoante a zona, e o líquido é tão transparente que se consegue distinguir o fundo mesmo onde o lago atinge 5 metros de profundidade, uma água que se mantém constantemente a 54 graus Fahrenheit. Estalactites pendem como candeeiros de cristal sobre esta água límpida, e ali só sobrevivem micro-organismos,
capazes de prosperar sem luz nem oxigênio vindos da superfície. Barcos elétricos conduzem os visitantes por câmaras que ultrapassam os 100 pés de altura, esculpidas ao longo de eras por um rio que gotejou lentamente até esculpir toda esta caverna. Nenhuma outra gruta oferece uma travessia tão completa pelas profundezas da terra através da água. Remar por ali é explorar um mundo que o tempo esqueceu. Voltando à superfície, mas recuando muito mais no tempo, chegamos a Naqsh-e-Rostam, onde a rocha de um penhasco próximo de Persépolis foi talhada há 2.500 anos para abrigar os túmulos de 4 reis aquemênidas. O sarcófago de Dario I repousa a 60 pés de altura, com fileiras de soldados esculpidos por baixo. Xerxes I, Artaxerxes I e Dario II partilham túmulos próximos, no mesmo estilo, cada rei virado para a nascente, numa pose de veneração ao sol nascente. O local exibe ainda relevos de batalhas que celebram vitórias sassânidas, esculpidas por mestres canteiros que usaram ferramentas de ferro para talhar o calcário duro. Estas fachadas serviram como guardiões eternos dos mortos. Ficar junto à base é sentir esses olhares antigos a atravessarem milênios até nós. Erguendo os olhos, encontramos outro protagonista deste enigma geográfico, o Monte Damavand, que domina a Cordilheira de Alborz a 18.406 pés de altitude. É o vulcão mais alto da Ásia, embora esteja adormecido há milhares de anos, ainda assim, respiradouros de enxofre libertam vapor perto do cume, um lembrete de que o calor continua vivo lá dentro. O épico Shahnameh conta que o tirano Zahak foi acorrentado às suas encostas como castigo eterno, e no verão, flores selvagens desabrocham ao longo dos trilhos de lava até aos 14.000 pés. Acima dessa linha, os alpinistas arriscam o mal de altitude de forma repentina. Em dias claros, terão à vista o Damavand a 43 milhas de distância, e os habitantes locais veneram-no como um espírito protetor. Subir os seus trilhos é misturar o mito com a força bruta da montanha. E se falamos de reis e de eternidade, é impossível não voltar a Persépolis, que se tornou capital cerimonial do Império Aquemênida no ano 515 a.C. Dario I construiu-a sobre terraços que se estendem por 31 acres, e o portão de todas as nações ergue-se a 60 pés de altura, ladeado por touros de pedra. As esculturas mostram 23 delegações vindas desde a Índia até a Etiópia, cada uma trazendo os seus tributos. Nos vastos salões celebravam-se as festas de Nowruz, com exibições de ouro e prata que deslumbravam quem ali entrava, até que, em 330 a.C., Alexandre o Grande a incendiou após a conquista. As ruínas revelam ainda hoje um corte de pedra avançadíssimo, feito a partir de blocos únicos. Este era o lugar onde, uma vez por ano, o mundo conhecido se reunia inteiro. Subir as suas escadarias
é juntar-se a essa assembleia perdida de nações. De Persépolis, seguimos até Isfahan, onde nos espera outra peça deste puzzle, a Praça Naqsh-e-Jahan, um marco cultural rodeado de espaços verdes e monumentos históricos do grande Império Persa. Cobre 22 acres e a sua construção foi iniciada pelo Shah Abbas I entre 1598 e 1602. Na altura, era, sem exagero, a maior praça do mundo. Liga em perfeito alinhamento a Mesquita do Shah, o Palácio Ali Kapu e a Mesquita Sheikh Lotfollah. No centro, antigos campos de polo recebiam partidas para multidões inteiras, e 4 fontes espelham os arcos que as rodeiam. A Unesco elogia o seu planeamento urbano, herdado da era safávida, e os bazares que se estendem em túneis subterrâneos continuam a acolher, hoje mesmo, mercadores que ali vendem os seus produtos como sempre fizeram. Este desenho equilibra o espaço aberto com a beleza contida. Sentar-se no seu centro é sentir 400 anos de harmonia a desenrolarem-se diante de nós. Não muito longe, em Shiraz, aguarda-nos talvez a atração mais fotografada e concorrida da cidade, a Mesquita Nasir al-Mulk, também conhecida como a Mesquita Rosa, de visita quase obrigatória para quem passa por ali. Foi inaugurada em 1888 e os seus construtores usaram azulejos em tons de rosa por toda a extensão das paredes e arcos. Quando a luz da manhã atravessa os vitrais coloridos da sala de oração, pinta o chão com um arco-íris inteiro, e os tons de carmesim, azul e amarelo criam padrões que mudam ao longo do dia. Nenhum desenho de azulejo se repete em todo o interior. Funciona como mesquita, mas aprisiona a luz como se fosse uma galeria de arte, graças à precisão com que os canteiros encaixaram cada vidro para alcançar este efeito. Chegar cedo é testemunhar a luz do sol a transformar a pedra numa tela viva. No coração do deserto central encontra-se outro capítulo desta história. A cidade histórica de Yazd, classificada pela Unesco como Patrimônio Mundial. Os badgers, ou captadores de vento, erguem-se até 100 pés de altura, canalizando as brisas para salas subterrâneas onde arrefecem naturalmente o ar. As vielas de tijolo de adobe serpenteiam por bairros que ainda hoje dependem deste sistema. O Templo do Fogo Zoroastriano preserva uma chama que arde ininterruptamente há 1500 anos, alimentada por rituais sagrados, e os Qanats trazem água das montanhas, a 30 milhas de distância, usando apenas a gravidade e túneis subterrâneos, métodos aperfeiçoados há mais de 2000 anos, muito antes de a eletricidade sequer existir. A cidade inteira funciona sem ar-condicionado moderno, mesmo em verões que atingem os 110 graus Fahrenheit, prova de que a engenharia antiga ainda sustenta a vida em condições adversas. Caminhar pelas suas vielas é entender como Yazd conseguiu, há séculos, enganar o próprio deserto. Em Terau espera-nos outro fragmento do enigma, o Palácio Golestan, um complexo qajar
que foi crescendo entre os séculos XVI e XIX. Os seus salões de espelhos contêm milhares de pequenos fragmentos de vidro que refletem a luz em padrões deslumbrantes. Só na Sala do Trono há mais de 1000 espelhos, criando a ilusão de um espaço sem fim. Piscinas de mármore e pátios em mosaico completam o cenário, e a Unesco reconhece este palácio pela forma como mistura espelhos europeus com jardins persas. Foi aqui que os chás receberam diplomatas, impressionando-os com uma opulência cuidadosamente controlada, enquanto passagens escondidas ligavam os aposentos privados da família às salas de recepção pública. Artesãos colaram cada espelho, um a um, à mão, em busca do alinhamento perfeito. Entrar nestes salões é ver a luz revelar camadas de uma grandeza quase esquecida. Em Shiraz, num jardim de roseiras, repousa outro tipo de monumento, o túmulo de Hafez, que a Unesco considera parte de uma paisagem cultural provisória ligada à literatura persa. Homenageia o poeta do século XIV e todas as noites organizam-se leituras do seu divã em encontros abertos ao público. A estrutura, de 1931, assenta em colunas de mármore em torno de um sarcófago aberto e central. Os iranianos abrem o livro ao acaso à procura de orientação para as suas decisões, uma tradição chamada Fal, enquanto laranjeiras ladeiam os caminhos onde famílias discutem os seus versos até tarde da noite. Esta prática transforma um túmulo numa sala de aula viva de poesia. Não há outro lugar de sepultura que acolha rituais intelectuais tão constantes. Sentar-se junto às rosas é sentir as suas palavras a ligarem-nos a gerações inteiras de buscadores. Em Isfahan, o rio Zayandeh atravessa a ponte Kaju, com 33 arcos precisos ao longo de 970 pés. Alaverdi Khan construiu-a em 1602 para gerir cheias e multidões, e os pátios sob os arcos criam câmaras de eco naturais para concertos ao entardecer. Outrora, a água corria sob cada arco durante todo o ano, sustentando a vida da cidade que se estendia abaixo, e os engenheiros curvaram os vãos para acompanhar exatamente a curva natural do rio. Ainda hoje, ao final da tarde, as pessoas ali se reúnem para música e chá. Esta ponte deixou de ser apenas uma estrutura útil para se tornar o coração de uma comunidade. Ouvir sob os seus arcos é sentir o som a transportar ainda hoje o seu propósito original. Recuando ainda mais no tempo, chegamos a Pasargadae, capital de Ciro, o Grande, a partir de 550 a.C. O seu túmulo mede 36 pés de altura, assente sobre uma plataforma de pedra com 6 degraus, pensada para uma elevação eterna. A Unesco protege este sítio como a origem do desenho dos jardins persas, com parcelas medidas e árvores dispostas com precisão, enquanto figuras aladas esculpidas em calcário guardavam simbolicamente as entradas. Ciro projetou espaços abertos, sem muralhas defensivas, refletindo a sua política de paz, um gesto raro para um conquistador do seu tempo. O local ocupa uma vasta área de campos em socalcos, mais de 400 acres no total,
que viria a influenciar impérios posteriores. E os arqueólogos encontraram ferramentas que revelam uma construção simples, mas extremamente precisa. Este desenho espalhou a tolerância através da beleza partilhada. Aproximar-se desta plataforma é estar onde a visão de um único homem reformulou a história. Em Kashan encontramos o Jardim Fin, que segue o modelo persa classificado pela Unesco, construído em 1590 por Abbas I. Canais de água estendem-se por 1.300 pés em simetria exata, ao longo de 2,3 hectares de ciprestes alinhados, com pavilhões posicionados em pontos-chave para garantir vistas equilibradas em todas as direções. Fontes elevam-se a 15 pés de altura, usando apenas a pressão subterrânea dos qanats, sem qualquer bomba ou eletricidade a mover a água. Este sistema inspirou jardins na Índia, na Turquia e em Espanha ao longo dos séculos, e cada caminho está alinhado para enquadrar perfeitamente o octógono central. Os projetistas calcularam as inclinações para que a água sussurrasse, nunca rugisse. Aqui, a arte controla a natureza com uma precisão silenciosa. Seguir os canais é traçar o esboço testado do próprio paraíso. Voltando a Isfahan, encontramos a Mesquita do Shah, com minaretes de 140 pés erguidos no século XVII. A sua cúpula projeta sussurros a 200 pés de distância, até a parede mais afastada, através de curvas cuidadosamente calculadas. Azulejos de 7 cores cobrem 80.000 pés quadrados, sem que nenhum padrão se repita 2 vezes, e a entrada principal enquadra o pátio segundo proporções da razão áurea. Os arquitetos passaram anos a testar ecos com vozes e instrumentos, permitindo que um único chamamento à oração enchesse todo o espaço com clareza absoluta. Os azulejos resistem à luz solar sem desbotar há 400 anos. Aqui, a engenharia sonora encontra a perfeição visual. Sussurrar dentro dela é ouvir a eternidade a responder através da pedra. Perto dali, exclusivamente destinada à realeza safávida, ergue-se a Mesquita Sheikh Lotfollah, inaugurada em 1618. A sua cúpula muda de cor, do creme ao dourado profundo, à medida que a luz do sol desliza ao longo do dia, e não tem minaretes exteriores. No interior, o mihrab forma uma cauda de pavão em azulejo, com 18.000 peças colocadas à mão para criar um movimento perfeitamente contínuo. Um túnel escondido ligava-a diretamente ao Palácio Ali Kapu, a 300 pés de distância, e a luz entra apenas por uma janela cuidadosamente calculada ao amanhecer, criando feixes concentrados que mantinham as orações longe dos olhares públicos. A realeza vivia a fé como um teatro íntimo e privado. Atravessar a sua porta é ver a luz revelar o refúgio sagrado de um soberano. Ainda em Isfahan, o Palácio Ali Kapu sobe 6 andares, concluído pelo Shah Abbas I em 1598. No piso superior, a sala de música apresenta nichos esculpidos em forma de alaúdes e tambores,
pensados para a ressonância acústica, permitindo que o som se projetasse com clareza 150 pés abaixo, até a Praça Naqsh e Jahan, sem qualquer amplificador. Os detalhes em estuque imitam formas de instrumentos para intensificar tons específicos, transformando o edifício inteiro numa espécie de sala de concertos ao ar livre. As varandas ofereciam vistas privilegiadas sobre jogos de polo e festivais, e o desenho arquitetônico integrou a música na própria estrutura, desde os alicerces. Dedilhar uma corda hoje ainda faz vibrar as paredes com ecos reais. Voltando a Teherão, encontramos a Torre Azadi, também conhecida como a Torre da Liberdade, um símbolo icônico da rica história e grandeza arquitetônica do país. Ergue-se desde 1971 a 148 pés de altura, como marco ocidental da cidade. O seu betão combina arcos persas em forma de lótus com linhas modernas e limpas, e 4 níveis subterrâneos albergam museus com artefatos em exposição. A estrutura pesa 4.500 toneladas, mas foi concebida para flexionar durante os terremotos, e o revestimento de mármore branco reflete o calor e a luz por toda a cidade. Recebeu peregrinos e viajantes como um portão oficial de entrada, e os seus arquitetos inspiraram-se em cilindros pré-islâmicos e em ideais pós-revolucionários. Esta fusão marca a transição do Irã de império para a nação moderna. Olhar para cima, a partir da sua base, é ver o passado a encontrar-se com o progresso numa única forma usada. Voltamos agora a Shiraz, a um jardim tranquilo que abriga o túmulo de Saadi, em homenagem ao poeta do século XIII, conhecido pela sua sabedoria. Os construtores concluíram-no em 1952, com citações das suas obras Gulistan e Bustan, inscritas nas pedras. Caminhos de mármore serpenteiam entre citrinos, cada verso talhado numa laje, e os visitantes param em bancos para ler em voz alta versos sobre o amor e a justiça. Ao contrário de outros túmulos mais movimentados, este convida ao silêncio e à reflexão sobre verdades profundamente humanas. As palavras de Saadi guiaram reis e plebeus durante 800 anos, e o jardim mantém-se fresco durante todo o ano, à sombra dos seus bosques. Sentar-se em silêncio ali é deixar que os seus sussurros ensinem lições que perduram. Em Yazd, no cruzamento das principais ruas, encontramos o complexo Amir Chakmak, que remonta ao século XV e continua a ser o centro do centro histórico da cidade. Rodeado de vida moderna e sempre em movimento, este complexo guarda também alguns dos traços históricos mais importantes da cidade. A sua fachada de 3 andares espelha-se perfeitamente ao pôr do sol, criando reflexos gêmeos por todo o largo, um efeito óptico deliberadamente alinhado pelos construtores timúridas com o horizonte do deserto. Um reservatório central arrefecia outrora o espaço durante os dias de 110 graus Fahrenheit, e ali os habitantes locais ainda encenam peças de tazieh durante o Muharram,
atraindo multidões. A estrutura reúne numa só unidade uma mesquita, uma caravansarai e um balneário. Um desenho que serviu o comércio, a fé e a comunidade durante 600 anos. O pôr do sol transforma diariamente a pedra em ilusão. Ficar na praça é ver os costumes antigos espelharem-se no momento presente. De volta a Isfahan, encontramos a Mesquita Jamé, que evoluiu ao longo de 1200 anos, do século 8 ao século 20. O seu desenho de 4 iwans resume, num único edifício, toda a história da arquitetura das mesquitas, e a Unesco honra-a como a mais antiga mesquita congregacional ainda de pé no Irão. Construtores de diferentes épocas acrescentaram cúpulas, minaretes e portais, e cada camada continua visível hoje. A cúpula norte, de 1086, cria uma acústica perfeita para os chamamentos à oração, e câmaras subterrâneas armazenam água da chuva do inverno para uso durante o verão. Este local mostra a adaptação contínua da arquitetura islâmica. Nenhuma época domina sozinha a sua história. Entrar por qualquer um dos seus iwans é ver o tempo desdobrar-se em pedra. Ainda em Isfahan, existe uma segunda ponte Kaju, atravessando o rio com 24 arcos construídos em 1650 pelo Shah Abbas II. As suas abóbadas de pedra produzem uma acústica quase cantante quando a água flui por baixo, e os apaixonados prendem placas metálicas às balaustradas gravadas com promessas, uma tradição que remonta à era safávida. Os engenheiros desenharam comportas para controlar cheias e criar cascatas, e o pavilhão central acolhia piqueniques reais com vistas sobre a cidade. As ondas sonoras ricocheteiam nos tetos curvos, criando ecos claros até 300 pés de distância. Esta ponte combina no cotidiano transporte, romance e música. Debruçar-se sobre a sua margem é ouvir a canção antiga do rio. Em Shiraz encontra-se ainda a Mesquita Kil, erguida com simples elegância em 1751. Karim Khan construiu o seu iwan de 6 colunas sem cúpula para permitir vistas abertas ao céu, e azulejos índigo cobrem as paredes com padrões geométricos que se repetem sem uma única falha. A sala de oração estende-se por 100 pés de largura, iluminada naturalmente do alto, e ao contrário de mesquitas mais ornamentadas, esta usa o espaço vazio para criar calma e foco. Os construtores escolheram pedra local capaz de resistir a terremotos sem recurso à argamassa, e a mesquita encheu-se de fiéis durante os encontros da dinastia Zand. A simetria guia cada linha com precisão absoluta. Esta joia escondida prova que o menos pode gerar uma profundidade infinita. Também em Shiraz, o Arg-e-Karim Khan ergue-se como fortaleza, construído em 1766 pelo governante Zand. 4 torres de 46 pés vigiam um jardim interior com árvores de fruto e fontes, e ao contrário das cidadelas mais frias e austeras,
Esta incluía aposentos familiares com banhos privados. As espessas paredes de adobe resistem ao calor de 110 graus Fahrenheit através de um isolamento natural, e um fosso rodeava outrora o perímetro de 100 pés para efeitos de defesa. Karim Khan viveu ali com modéstia, rodeado de conselheiros, num desenho que combina a força de um guerreiro com o conforto de um lar. Salas subterrâneas armazenavam grão para cercos que podiam durar meses. Explorar o pátio é encontrar o refúgio acolhedor de um rei. Kashan, a Casa Tabatabai data de 1880, com 40 salas interligadas. Captadores de vento arrastam brisas 60 pés abaixo até adegas subterrâneas, arrefecendo o ambiente em 20 graus Fahrenheit durante o verão, enquanto paredes espessas e pátios criam microclimas próprios ao longo do ano. Os mercadores construíram-na para acolher parceiros comerciais com todo o conforto possível, mesmo em pleno deserto, e portas de vidro colorido projetam luz sobre os pisos de azulejo ao amanhecer. Os qanats abastecem as fontes interiores sem qualquer bomba, uma opulência que sustentou a vida da elite muito antes da chegada da eletricidade. Nenhuma sala repete exatamente o mesmo desenho. Descer até a adega é sentir o calor do deserto desaparecer por completo. Em Shiraz encontramos também o Jardim Eram, que segue o modelo persa classificado pela Unesco, inspirado nos poemas de Hafez. Uma alameda de ciprestes com 300 pés conduz a um pavilhão central com vista para as montanhas, e canais de água emolduram canteiros com 80 variedades de rosas, dispostas em simetria exata. Construtores do século XIV foram-no aperfeiçoando ao longo de várias dinastias, e os pavilhões estão alinhados para captar a brisa vinda dos qanats subterrâneos. Este desenho influenciou os jardins mogóis na Índia, e cada caminho oferece vistas emolduradas do pavilhão central. Aqui, a arte respira através das próprias estações do ano. Hafez caminhou por estes mesmos trilhos, percorreu esta mesma alameda, e a poesia parece ainda moldar o ar à nossa volta. No norte do país, a aldeia de Masule empilha-se sobre as encostas, seguindo um desenho em socalcos com 1000 anos de idade. Os telhados das casas servem de quintal para a casa imediatamente acima, formando uma superfície contínua, e os seus caminhos, com apenas 20 pés de largura, nunca permitiram a passagem de automóveis, preservando o silêncio desde a época medieval. A água da chuva escoa pelas vielas até canais subterrâneos, e os residentes partilham paredes ao longo de 5 níveis montanha acima. Este desenho impede deslizamentos de terra durante os invernos de neve intensa, e as comunidades desenvolveram-se ali sem qualquer divisão de propriedade privada. Os costumes antigos unem a aldeia como se fosse um único organismo. Subir os degraus é perceber que as casas se tornaram, elas próprias, a estrada. Em Isfahan encontramos ainda o Palácio Chehel Sotun, com 20 colunas de madeira erguidas em 1647.
Um espelho de água duplica-as visualmente para 40, numa imagem refletida sobre a superfície, e foi o Shah Abbas II quem o construiu para recepções com 400 convidados. Afrescos retratam batalhas épicas e cenas de diplomacia em painéis de cedro, e o pavilhão aberto permite que as brisas arrefeçam naturalmente os verões de 100 graus Fahrenheit. A Unesco reconhece-o pelas técnicas de pintura da era safávida, e as colunas assentam sobre bases de mármore esculpidas com leões. Esta dança de reflexos cria uma profundidade quase infinita ao longo de 150 pés. Olhar para o espelho de água é ver as colunas multiplicarem-se em direção à eternidade. No noroeste do país, sobre uma antiga cratera vulcânica, encontra-se Takht e Soleiman, classificado pela Unesco. Um lago sagrado preenche a bacia de 200 pés de largura, alimentado por nascentes subterrâneas que nunca gelam, e foi ali que os zoroastrianos construíram, no século III d.C., o seu Templo do Fogo, usando a água para rituais de purificação. O altar do templo manteve uma chama eterna acesa durante 1000 anos, e as muralhas em redor encerram 30 acres de plataformas e salões das eras sassânida e mongol. Os sacerdotes acreditavam que o lago ligava a terra aos reinos divinos, um cruzamento único entre o culto do fogo e a própria geologia natural. As ruínas revelam um trabalho de pedra extremamente preciso sobre uma rocha vulcânica instável. Uma glória esquecida ergue-se junto às margens da água. Contornar o lago é sentir o coração sagrado de um império ainda a bater. Perto de Susa encontramos Choga Zambil, o primeiro zigurate do mundo, construído pelos elamitas em 1250 a.C. Os seus 5 níveis erguem-se a 170 pés, feitos com milhões de tijolos cozidos, e a Unesco protege-o como a mais antiga estrutura piramidal, anterior às da Mesopotâmia. O templo central abrigava 14 divindades, cada uma com o seu próprio santuário, e um fosso com muralha tripla protegia o complexo de 100 acres contra invasores. Os tijolos trazem inscrições em escrita elamita que nomeiam o rei Untash-Napirisha, um desenho que viria a influenciar os zigurates babilônicos séculos mais tarde. Nenhum outro sítio mostra tão claramente a origem das construções piramidais. Subir as suas rampas é seguir o primeiro alcance da humanidade em direção aos céus. Nos arredores de Teherão, espera-nos o complexo palaciano de Sadabad, ocupando 300 hectares de floresta, construído como residência de verão da dinastia Pahlavi. Reza Shah ergueu 14 palácios a partir de 1922 para a sua família e convidados, e o Palácio Verde combina candelabros europeus com tapetes persas. Salões de mármore acolheram jantares diplomáticos para 200 pessoas, enquanto bunkers subterrâneos protegiam contra ataques aéreos durante a Segunda Guerra Mundial. Cada edifício reflete um estilo diferente, do neoclássico ao modernista, e o cinema privado do Shah
exibia filmes de Hollywood semanalmente. Este refúgio combinava luxo e reclusão estratégica, uma opulência escondida entre trilhos arborizados. Percorrer os terrenos é descobrir o último retiro de uma dinastia. Em Isfahan, encontramos ainda a Catedral de Vank, que funde a arte islâmica persa com murais cristãos desde 1664. Refugiados armênios pintaram, no século XVII, cenas bíblicas nas paredes, ao estilo dos azulejos safávidas, e folha de ouro cobre 10.000 pés quadrados de cúpulas e arcos. O juízo final preenche a abóbada principal com representações vívidas do céu e do inferno, e os azulejos imitam padrões de mesquita em torno de motivos cristãos, de forma singular. Os construtores usaram lápis lazuli local para os fundos azuis que ainda brilham no interior. Esta catedral serviu 30.000 armênios exilados das terras otomanas. O Oriente encontrou o Ocidente em cada pincelada. Entrar ali é ver a pintura contar a história triunfante de um povo refugiado. Em Yazd, a mesquita Jamé apresenta minaretes gêmeos que atingem os 171 pés de altura, erguidos a partir de 1324. Os construtores ilcanidas fizeram deles os mais altos do Irão, para que o chamamento à oração ecoasse por toda a areia do deserto. A Unesco classifica esta mesquita pelo seu trabalho geométrico em azulejo, que cobre 20.000 pés quadrados, e o portal do Yuan enquadra uma sala de oração de inverno com uma abóbada muqarnas de precisão. Os qanats subterrâneos arrefecem o espaço 30 graus Fahrenheit abaixo do calor da superfície, e os tijolos alinham-se em padrões de estrela visíveis apenas do alto. Esta engenharia chamou 5 milhões de pessoas à oração ao longo dos séculos, resistindo todos os anos aos ventos do deserto. Torres que desafiam o tempo perfuram um céu sem fim. Subir uma delas é sentir a voz alcançar o mais longínquo confim da fé. E é assim que regressamos ao deserto de Lut, que continua a deter o recorde da superfície mais quente da Terra, medida pela NASA em 2005, nos já mencionados 159 graus Fahrenheit. As formações Caluts erguem-se 300 pés, como ruínas de outro mundo esculpidas por ventos de 100 milhas por hora, e a negra planície de Gandom Berian absorve o calor durante meses, como uma verdadeira fornalha solar. Micro-organismos sobrevivem em crostas de sal, espelhando condições que os cientistas comparam às de Marte, e ali não cai chuva durante anos. Ainda assim, raízes nómadas atravessaram esta terra há 2.000 anos. A vasta extensão de 20.000 milhas quadradas mostra, com clareza brutal, onde termina a vida, e geólogos já mapearam 500 tipos únicos de rocha neste território. Contemplar os Caluts é testemunhar a sobrevivência onde nada deveria sobreviver. No Vale de Lorestan ergue-se o castelo de Falak Olaflak, a 75 pés de altura, remontando à época sassânida. As suas 8 torres imponentes dominam vistas que se estendem por 20 milhas em todas as direções,
e as espessas muralhas de calcário resistiram a cercos durante 1500 anos sem nunca serem violadas. Cisternas armazenavam no seu interior 1 milhão de galões de água da chuva, garantindo defesas que podiam durar um ano inteiro, e prisões subterrâneas albergavam 200 cativos, com poços de luz que garantiam a entrada de ar. Os governadores viviam nos salões superiores, junto às famílias, num desenho que combinava perfeitamente ataque e refúgio. Águias já ali nidificaram nas suas ameias. Subir às suas muralhas é comandar o vale tal como faziam os antigos senhores. Mshustar, sistema hidráulico do século III d.C., estende-se por 13 barragens e canais ao longo de 50 acres. A Unesco considera-o a rede de águas pré-industrial mais avançada alguma vez construída. A ponte Band e Kaysar desviava o rio, criando moinhos que moíam 100 toneladas de grão diariamente, e rodas de água acionavam 40 conjuntos de maquinaria em simultâneo. Túneis subterrâneos distribuíam o fluxo por 200 campos durante o ano inteiro, e os engenheiros cortaram canais na rocha com inclinações de apenas 1%, para garantir a velocidade perfeita, superando em complexidade e rendimento os próprios aquedutos romanos. Estes sistemas sustentaram 50.000 pessoas durante períodos de seca. Uma antiga engenharia hidráulica construiu aqui uma cidade próspera. Seguir os canais é ver a mestria intemporal da água. Regressamos ao deserto para encontrar Argebam, a maior cidadela de adobe do mundo, com 2 milhões de pés quadrados. Antes de 2003, albergava 1.000 salas espalhadas por 27 acres, erguidas a partir do século VI d.C. A Unesco restaurou as suas muralhas, que se elevam a 20 pés de altura, reforçadas com troncos de palmeira, e as vielas estreitas conduziam os invasores diretamente às zonas de emboscada. A mesquita central servia 5.000 residentes semanalmente, e captadores de vento arrefeciam os aposentos do governador em 40 graus Fahrenheit, de forma inteiramente natural. Este império controlou o comércio da Rota da Seda durante 1000 anos, e os terremotos puseram à prova, repetidamente, o seu desenho flexível. Uma glória esquecida permanece de pé numa argila resiliente. Percorrer as suas ruas é sentir a escala duradoura de uma cidade feita de barro. Soltanie ergue-se uma cúpula que atinge 160 pés, a maior estrutura de tijolo do mundo, construída em 1312. Os construtores ilcanidas usaram 3 milhões de azulejos turquesa para criar no interior a ilusão de um céu azul infinito. O túmulo octogonal guarda no seu centro o sarcófago do governante mongol Oljeito, e o desenho de dupla concha reduz o peso da estrutura em 50%, ao mesmo tempo que cobre um vão de 80 pés. Os minaretes enquadram vistas alinhadas com precisão pelos pontos cardeais, uma influência que se estendeu depois pela arquitetura otomana e timúrida por toda a Ásia.
Os tijolos encaixam-se sem argamassa, garantindo resistência sísmica. Lá dentro, captura-se a vastidão do céu na perfeição. Olhar para cima é ver a eternidade formar-se em cúpula sobre nós. O Irão desafia por completo qualquer narrativa simples. É uma terra de desertos que desafiam a vida, florestas anteriores à própria civilização e cidades que aprenderam a driblar o sol. Nem inteiramente antigo, nem inteiramente moderno, nem árido, nem verde. É uma tapeçaria feita de camadas, complexa e muitas vezes contraditória. Uma vida inteira ali passada mal chegaria para arranhar a superfície das suas maravilhas. E no meio de tanta contradição, fica a pergunta que talvez valha a pena levar conosco. Como reagiríamos nós se descobríssemos, tarde demais, que passamos a vida a julgar um lugar apenas pelas manchetes que dele chegavam até nós? Mas o enigma geográfico não se esgota nas fronteiras iranianas. Há um país vizinho que guarda um mistério semelhante, feito também de contrastes que parecem, à primeira vista, impossíveis de conciliar, e chama-se Paquistão. Comecemos por Lahore, onde se ergue a Mesquita Badshahi, concluída em 1674 pelo imperador mogol Aurangzeb. Continua a ser uma das maiores do mundo, com um pátio que se estende por quase 280 mil pés quadrados, pensado para acolher multidões imensas. A sua fachada de arenito vermelho e mármore, adornada com motivos entalhados de grande intrincado, reflete o auge artesanal do império, fundindo estilos persas e indianos numa só linguagem visual. 8 altos minaretes, cada um com 175 pés, emolduram a cúpula principal e oferecem vistas panorâmicas sobre a cidade amuralhada. A plataforma elevada da mesquita, a qual se acede por 22 degraus monumentais, protegia-a das cheias, ao mesmo tempo que simbolizava uma ascensão espiritual para os fiéis. Serviu como quartel do exército Sikh no século XIX e passou por uma grande restauração entre 1939 e 1960, preservando seu papel como coração comunitário. Esta estrutura duradoura captura, em cada pormenor esculpido, o passado imperial de Lahore, feito de camadas sobrepostas. Segue-se o Vale de Neelum, que serpenteia através da Caxemira Livre, um refúgio tranquilo onde a natureza e a história se entrelaçam. As águas turquesa do rio Neelum, alimentadas por geleiras, esculpem colinas verdejantes que sustentam campos em socalcos de arroz e nogueiras. As ruínas antigas de Sharda sugerem um passado acadêmico do século V, possivelmente um centro budista, atraindo exploradores curiosos. Aldeias vibrantes como Arang-Kel vivem da hospitalidade local, onde as famílias partilham refeições tradicionais com os viajantes. O lago Hath Gali, aninhado entre prados alpinos, brilha sob os céus de verão e é lar de aves raras como o faisão monal. Os trilhos silenciosos do vale, outrora caminhos comerciais, ainda ecoam com histórias de mercadores e peregrinos,
numa região cuja altitude varia entre os 4.000 pés nas zonas mais baixas e mais de 10.000 pés no Vale Superior. Conhecida como a Murray do Sindh, a estação de Gorak atrai visitantes com o seu clima ameno, uma fuga aos calores da planície. Arbustos de zimbro pontuam as colinas, abrigando animais como raposas e criando um contraste paisagístico marcante com os desertos próximos. As tribos locais organizam serões culturais com música folclórica, partilhando histórias sobre a cordilheira de Kirtar, e o miradouro da estação oferece céus estrelados de rara nitidez, ideais para observar as estrelas longe das luzes da cidade. Trilhos conduzem a grutas antigas, que sugerem assentamentos pré-históricos. A 1.120 metros, cerca de 5.700 pés, Gorak oferece uma fuga refrescante, impregnada de encanto natural e cultural. Este refúgio de altitude redefine a rudeza atraente do sul do Paquistão. No Sindh estende-se o deserto de Tharparkar, que prospera como um mosaico cultural vibrante em meio a areias douradas. Ao contrário dos desertos típicos, sustenta, depois das monções, manchas verdejantes de terra fértil, garantindo colheitas de arroz e milho para os agricultores locais. Os templos hindus de Nagarparkar, com entalhes intrincados, refletem uma rica herança espiritual que remonta ao século XIV. Festivais coloridos, como o Tar Mela, reúnem comunidades inteiras em torno da música e de corridas de camelos, celebrando o orgulho local, enquanto pavões raros vagueiam pelas dunas, trazendo cor a uma paisagem árida. Casas de adobe pintadas com padrões tradicionais evidenciam as tradições artísticas da região. Tharparkar entrelaça fé, resiliência e um verde inesperado numa mesma tapeçaria desértica. No distrito de Chitral encontra-se o Vale de Yarkun, um santuário recluso do norte paquistanês. Os seus rios glaciares esculpem prados que sustentam pomares de cerejas e maçãs para as famílias locais, e os trilhos remotos do vale conduzem a povoados onde as tradições Ko e Waki permanecem vivas, com festivais marcados por danças vibrantes. Leopardos das neves rondam as encostas mais altas, um chamariz raro para os apaixonados por vida selvagem, enquanto pontes de madeira, construídas pelos próprios habitantes, atravessam correntes impetuosas, ligando aldeias a antigos caminhos comerciais. A cerca de 9.000 pés de altitude, o ar límpido do vale intensifica o seu encanto sereno. Esta combinação de esplendor natural e riqueza cultural oferece um vislumbre do norte escondido do Paquistão, um retiro intocado que cativa pela sua beleza discreta e pela sua herança. O Paquistão revela, assim, uma tapeçaria de história antiga, cultura vibrante e paisagens deslumbrantes que mereceriam, sem dúvida, muito mais atenção do que atualmente recebem. Das montanhas imponentes aos vales serenos, passando por tesouros históricos, esta terra convida à exploração das suas maravilhas escondidas, e o seu povo,
As suas tradições e a sua beleza natural compõem em conjunto uma viagem inesquecível para qualquer viajante. Voltamos ao deserto de Cholistan, onde se ergue o Forte de Derawar, símbolo imponente de resistência. Construído originalmente no século IX, mas reconstruído de forma extensa até a sua forma atual em 1733 pelos Nawabs de Bahawalpur, os seus 40 bastiões colossais guardavam as caravanas comerciais que atravessavam antigas rotas em direção ao Médio Oriente. As muralhas de tijolo, cozidas pelo sol, fundem-se com as areias douradas, criando uma silhueta marcante, e os seus túneis subterrâneos, usados para armazenar água, revelam táticas engenhosas de sobrevivência no deserto. A vizinha mesquita de Derawar, com as suas cúpulas de mármore branco, reflete a elegância mogol e continua a servir como local de oração. Tribos nômadas ainda acampam nas proximidades, preservando tradições de contar histórias e de pastorear camelos. Com mais de 100 pés de altura, o forte domina o horizonte, evocando uma era distante. Derawar mantém-se como um testemunho da resistência humana no coração árido do Paquistão. Skardu, o lago Satpara, brilha como uma linha vital numa paisagem escarpada. Alimentado por correntes glaciares, as suas águas límpidas irrigam campos de cevada e pomares nas aldeias próximas, e as margens do lago, emolduradas pela cordilheira do Karakorum, oferecem locais calmos para pescar e passear de barco. Um pequeno stupa budista nas proximidades sugere uma antiga história espiritual da região, que remonta a séculos. Famílias locais fazem piqueniques sob salgueiros, partilhando pão tradicional balti com os visitantes, e o papel do lago como fonte de energia hidroelétrica sublinha a sua importância moderna para Skardu. A cerca de 8.500 pés, Satpara combina beleza natural com relevância cultural e prática. Um reservatório tranquilo que reflete a resiliência do norte paquistanês. Ao largo da costa do Baluchistão, brilha a ilha de Astola, a joia marinha mais secreta do Paquistão. Conhecida como a Ilha das Sete Colinas, os seus penhascos rochosos erguem-se abruptamente sobre o mar Arábico, moldados por séculos de ondas incessantes. A ilha alberga recifes de coral vibrantes, lar de peixes raros e de tartarugas marinhas, atraindo mergulhadores às suas águas cristalinas, e uma pequena mesquita construída para pescadores liga a ilha às tradições marítimas locais. O seu isolamento, a 25 milhas do continente, garante praias intocadas, livres de multidões, enquanto aves migratórias, como as gaivotas, nidificam nas suas encostas, acrescentando riqueza ecológica ao lugar. As margens intocadas de Astola oferecem uma rara fuga ao abraço da natureza. Um refúgio costeiro onde a solidão se funde com as maravilhas marinhas. No Gilgit-Baltistão desdobra-se o Vale de Fandar, um retiro tranquilo aninhado entre montanhas. O seu lago Esmeralda, alimentado por correntes glaciares, sustenta a pesca da truta,
um meio de vida para as famílias locais, e prados exuberantes florescem com flores silvestres no verão, criando um cenário vibrante para piqueniques e acampamentos. Casas tradicionais de madeira pontuam o vale, refletindo a arquitetura Khowar e China, e um ritmo de vida pausado. Os trilhos remotos do vale, outrora parte de rotas comerciais, conduzem a povoados escondidos, onde a hospitalidade continua bem viva. A cerca de 9.200 pés, o ar límpido intensifica essa sensação de calma. A beleza intocada e a comunidade acolhedora de Fandar fazem dele um refúgio para quem procura paz. Um vale que é, verdadeiramente, uma obra-prima silenciosa de natureza e cultura. Em Skadu ergue-se ainda o Forte de Shigar, também chamado Fonkar, um farol cultural em plena paisagem desértica. Construído no século XVII, este palácio Balti albergou governantes locais, com paredes de pedra e madeira que fundem estilos tibetanos e caxemires. Restaurado como hotel de patrimônio em 2004, oferece hoje aos hóspedes a possibilidade de viver rodeados de história e mobiliário antigo. O Jardim do Forte, à sombra de damasqueiros, ainda produz fruta usada em pratos locais, e a sua mesquita, com pilares de madeira entalhada, reflete um artesanato Balti transmitido de geração em geração. Debruçado sobre o rio Shiok, o forte liga os visitantes às raízes pastores da região, entrelaçando luxo, história e tradição numa experiência singular. Em Lahore brilha ainda a Mesquita Wazir Khan, uma verdadeira joia da arte mogol. Construída em 1634, os seus mosaicos vibrantes, em tons de azul e amarelo, mostram um artesanato de inspiração persa, raro pela riqueza dos seus pormenores. A entrada em arco, decorada com caligrafia, recebe os fiéis num pátio sereno, e os seus minaretes, erguidos na cidade amuralhada, oferecem vislumbres dos bazares buliçosos lá embaixo. Os afrescos interiores, com padrões florais, refletem o amor mogol pela beleza aplicada à fé, enquanto atuações locais de Qawwali ecoam pelos seus salões, preservando as tradições sufis. Escondida entre vielas estreitas, permanece um retiro pacífico afastado do caos urbano. Esta mesquita capta, em cada azulejo, a alma espiritual e artística de Lahore. No Gilgit-Baltistan desenrola-se o Parque Nacional de Deosai, um santuário de altitude de natureza intocada. Conhecido como a Terra dos Gigantes, as suas planícies ondulantes abrigam ursos pardos do Himalaia, uma espécie rara protegida desde a criação do parque em 1993. O Lago Sheossar, cercado por prados, espelha picos cobertos de neve, oferecendo um lugar tranquilo para a reflexão, enquanto pastores nômadas levam os seus iaques a pastar ali no verão, perpetuando tradições pastoris ancestrais. A cerca de 13.000 pés, a vasta extensão do parque parece um mundo à parte, com flores silvestres a cobrir o solo em julho. As lendas locais falam de espíritos que guardam as suas encostas,
acrescentando um encanto quase místico. Deosai combina vida selvagem, tradição e uma beleza serena num remoto refúgio alpino. Perto de Quetta, o Lago Hana oferece um oásis sereno em meio às colinas áridas do Baluchistão. Criado em 1894 por engenheiros britânicos, as suas águas turquesa fornecem um reservatório vital às comunidades locais. Florestas de zimbro rodeiam o lago, perfumando o ar e abrigando aves raras, como a perdiz chucar, e barcos de madeira deslizam pela sua superfície, uma atividade preferida das famílias que fogem da cidade. As margens rochosas do lago, emolduradas por montanhas, criam um cenário pacífico para piqueniques, e na luz do inverno, a geada cobre as suas bordas, acrescentando um encanto discreto. A 6.200 pés, o Lago Hana continua a ser um retiro estimado, combinando beleza natural com a vida local. Uma joia do deserto que convida ao descanso numa paisagem austera. No Vale do Swat encontra-se o Lago Kundol, que cativa pelo seu encanto alpino e recluso. Alcançável apenas através de uma caminhada exigente por florestas de pinheiros, este lago glaciar repousa entre picos escarpados e as suas águas paradas refletem os penhascos circundantes, criando um local sereno para campistas em busca de solidão. Pastores locais usam os prados próximos para a pastagem, ligando o lago às tradições pastores do Swat, e o isolamento da caminhada, longe de qualquer estrada, preserva a pureza do ambiente. No verão, flores silvestres emolduram as margens, atraindo borboletas e acrescentando cores vibrantes à paisagem. A cerca de 10 a 11 mil pés, consoante o ponto, Kundol oferece um retiro silencioso para quem está disposto a sair dos caminhos mais percorridos. Um lago escondido que encarna a beleza bruta da natureza selvagem do norte paquistanês. A autoestrada costeira de Makran estende-se ao longo do litoral escarpado do Baluchistão, oferecendo uma viagem cênica pela fronteira costeira do Paquistão. O seu trajeto segue antigas rotas marítimas, outrora usadas por comerciantes que ligavam a Pérsia ao Vale do Indo. Penhascos dramáticos erguem-se sobre o Mar Arábico, criando vistas impressionantes, onde as ondas rebentam contra praias intocadas, e a estrada liga aldeias piscatórias remotas, como Omara, onde os habitantes partilham marisco fresco com os viajantes. Vida marinha rara, incluindo golfinhos, prospera nas águas próximas, encantando os visitantes em passeios de barco. Construída no início dos anos 2000, esta estrada transformou o acesso à costa isolada do Baluchistão, impulsionando pequenas comunidades. Em certos pontos, sobe até 1.000 pés de altitude, revelando vistas panorâmicas sobre o oceano. A autoestrada de Makran é uma viagem através do tempo, que funde a beleza natural com a cultura costeira. E terminamos no Vale de Hunza, aninhado na região de Gilgit-Baltistão, no norte do Paquistão, que atrai visitantes pela sua posição estratégica ao longo de antigas rotas comerciais. O Forte de Baltit,
situado a cerca de 8.200 pés acima do nível do mar, vigiava outrora o comércio Trans-Karakorum entre a Ásia do Sul e a Ásia Central, mostrando como os governantes controlaram, durante séculos, trocas sazonais vitais. Campos em socalcos ao longo do rio Hunza criam um mosaico verde contra montanhas austeras, um feito de irrigação que sustenta pomares de Damasco e apoia a agricultura local neste deserto de grande altitude. O povo do vale ostenta uma longevidade notável, dizendo-se muitas vezes que ultrapassa os 100 anos, graças a uma dieta rica em fruta fresca e em água glaciar carregada de minerais, vinda dos picos próximos. Petróglifos antigos, gravados em rochas junto à autoestrada do Karakorum, revelam histórias de viajantes da Rota da Seda, incluindo inscrições chinesas deixadas por enviados que ali navegaram desvios em tempos remotos. Esta mistura de história e de uma vida resistente distingue Hunza como um arquivo vivo de resistência. E talvez seja precisamente aqui, entre os pomares de Hunza e os desertos que ardem no Irão, entre os mosteiros esquecidos e as pontes que ainda cantam quando a água corre por baixo delas, que fica a verdadeira pergunta desta viagem. Quantos lugares assim existirão ainda, silenciosos e desconhecidos, à espera de que alguém decida finalmente olhar para eles sem o filtro das manchetes? E mais do que isso, se um dia tivéssemos a oportunidade de escolher apenas um destes lugares para conhecer com os nossos próprios olhos, qual seria e por quê?